Neste episódio, forma humana. E se pudéssemos escolher a forma do nosso corpo? É este o tema que nos traz hoje, e eu creio que este exercício se torna mais giro se for, talvez um pouco dentro daquilo que é a espécie humana também, mas possivelmente se nós pudéssemos escolher a forma como temos o nosso corpo, eu creio que mudaria muito a forma como olhávamos para nós, como utilizávamos o corpo e também até como cultivávamos e trabalhávamos o corpo. Face a este tema, levantam-se primeiro muitas questões naquilo que eu pensei. E agora faço esta tua introdução. Eu sinto a necessidade, antes de mais, esclarecer contigo aqui, se calhar, a realidade em que isto decorreria. Ou seja, como é que funcionaria esta escolha do tema? Nós podemos fazê-la repetidamente, do tema, quer dizer, a escolha do corpo. Podemos fazê-la repetidamente, ou existe um momento na nossa vida em que nós até aí nós somos de uma determinada forma padrão e a partir daí nós podemos escolher o âmbito em que nós queremos que o nosso corpo se exprima. Tinha pensado, por exemplo, não faz sentido um ser escolher a sua forma antes de nascer porque nós ainda não temos uma consciência desenvolvida, pegando que nós pensamos mais ou menos e somos seres como somos neste momento. Talvez a partir do momento em que se atinge a maioridade, até lá nós somos todos iguais e a partir daí nós tomamos uma decisão de como vai ser o nosso corpo. Se biologicamente isto tem que ser alimentado com escolhas, mas isso é muito idêntico àquilo que nós fazemos agora. Portanto, na prática, fiquei um pouco confuso como é que nós poderemos idealizar que isto aconteça, no fundo. Sim, eu quando pensei nisto, eu pensei mais na forma de podermos repetidamente ir mudando o corpo. Nem me lembro, exatamente, irmos alterando. Nem me lembrei dessa de querer haver um momento em que, ok, agora escolhemos. Mas isso, porque, da forma que eu pensei, o corpo então serviria um bocadinho mais à estética. Posso equiparar um pouco o corpo à roupa, ou seja, hoje vou-me vestir de certa forma à roupa no sentido não funcional da roupa, mas no sentido estético da roupa. Hoje vou estar desta forma, agora tenho um braço maior ou algo assim mais... Não sei, foi mais por aí que eu fui. Mas também é interessante pensar, tendo um momento, que corpo é que escolheríamos. Porque da primeira forma, um corpo musculado e desenvolvido nunca teria o mesmo impacto. Porque o corpo musculado tem impacto porque tu sabes que a pessoa trabalhou. E se eu quiser um corpo mais forte, tenho que trabalhar para isto, um conjunto de ações que tu tens de tomar para mudar o teu corpo numa certa direção. Exatamente, se eu quero o bíceps maior, eu tenho que fazer, tenho que trabalhar o bíceps. Sim. Se toda a gente conseguisse ter abdominais ou um bíceps, eu creio que esse valor desapareceria, o valor do corpo cultivado e trabalhado desapareceria e acabava por ser uma questão estética. No caso de, num único momento da nossa vida, nós escolhermos o corpo, se calhar já levanta muitas outras questões. Não sei se poderia estar relacionado até com a profissão que nós pudéssemos vir a desenvolver, ou quiséssemos desenvolver, ou com outras questões sociais também. Sim, tinha que haver inerentemente um predeterminismo. E que eu achei engraçada a dualidade com hoje em dia. Nós, apesar de podemos tomar ações, nós temos um dado, temos o nosso ADN e portanto o nosso corpo é este e nós podemos alterá-lo, lá está, tomando ações no sentido de, neste caso seria ao contrário, nós podíamos escolher, mas depois se calhar não conseguiríamos alterar mais nada, seria um pouco o cenário ao contrário. Mas na perspectiva que tu pensaste inicialmente em que nós vamos alterando, acho que sim, existe essa questão estética, mas como falavas agora também, há a questão funcional, porque eu acho que eu, se calhar, num dia, se tiver que fazer uma determinada tarefa, a escolha do meu corpo para esse dia pode ser em função daquilo que eu estou a prever fazer. Se tiver que ir fazer, não sei, se por alguma razão, trabalhos que exigem mais força ou tem que ir agarrar em muita coisa, se calhar ter um braço a mais
até que se isto fosse permitido, não daria mais jeito. Sim, eu agora, ao pensar neste do momento de Sim, darmos o corpo de um único ser, eu estava-me a lembrar do jockey e das assistentes de bordo, em que a altura é algo significativo, sim, para o desenvolvimento daquela atividade. E que se calhar nesse momento ia ocorrer esse pré-determinismo. Mas se nós pudéssemos repetidamente e durante vários momentos da nossa vida mudar o corpo, se calhar num dia eu poderia ser um jockey e no outro podia ser um assistente de bordo ou uma assistente de bordo. Depois também eu lembrei-me também dessas questões relativamente ao sexo e porque falando em limitar-nos à espécie humana, pronto, podemos funcionar um pouco como os peixes de palhaço. Sim, e uma das questões que eu também tinha levantado é essa, que é, eu dei o exemplo de ter outro braço, mas depois eu questiono-me se esta escolha é dentro dos limites da espécie humana, se ter 3 braços não sai desses limites. Ou seja, aqui poderíamos ir até onde a criatividade nos permitisse. Sim, eu até nem fui tão longe, porque imagina, ter um terceiro membro superior, se calhar já era algo estranhar, mas mesmo ter um membro superior muito longo, sim, também me estranha, também fico um pouco confuso se isso se pode enquadrar ou não dentro dos limites da espécie humana. Se não começariam a aparecer aqui outras espécies, ou se calhar enquanto espécie, se isto tivesse sido assim, se a definição de espécie humana não fosse essa. Sim, agora estou-me a lembrar também de trocarmos os membros de sítio, Pois, exato, ou seja, fazer aqui um reencaixe, desmontar o corpo e montá-lo na medida em que quisermos. E mesmo na mudança de sexo ou na reorganização dos órgãos. Não falo dos membros, mas será que isto seria possível? Até onde é que a nossa mente é que seria capaz de escolher isso? Se calhar estamos aí muito além, não sei. Sim, não sei. Mais na parte mais prática, na estética, se calhar, ou no exterior, como se apresenta ao corpo. Também, eu acho que, por exemplo, o nosso corpo por dentro, o interior do corpo também pode ser relevante em termos, às vezes, funcionais também, em determinados desportos ou algo do género. Creio que poderá haver alguma funcionalidade nisso, mas o nosso corpo, para a atividade que nós desenvolvemos, está bem construído. Sim. Para o ideal que a nossa espécie se foi desenvolvendo. E mesmo nos primórdios, o nosso corpo está como qualquer espécie, foi sendo desenvolvido de modo a melhorar e a otimizar bastantes aspectos. Eu creio que aqui possivelmente poderia ser mesmo essa questão estética. Eu também não sei se a capacidade de gerarmos mais ou menos melanina também poderia ocorrer. Sim, ou até mesmo eu tinha-me lembrado também nas células mortas, o cabelo. Se nós poderíamos mudar a cor do cabelo, escolher ter barba ou menos barba, ou ter barba noutros sítios, ou barba noutros sítios, sobrancelhas mais grossas ou mais finas, aqui mesmo puramente estético, mas que se calhar também seria possível e aí não teria uma funcionalidade adjacente. É possível que, simplificando tudo, ou seja, se tivermos que ter os nossos órgãos, os nossos membros e ou seja, o nosso corpo um bocadinho mais ou menos como está, se escolhemos só se temos determinados músculos mais desenvolvidos ou determinadas partes do corpo mais desenvolvidas, eu creio que enquanto sociedade não mudaria muito, porque era só mais uma coisa para visualizarmos. Sim, e depois lá está, haveria uma perda de valor se calhar na mudança, como tu falavas, porque tu podendo simplesmente num dia estar mais musculado ou no outro menos, conforme aquilo que sintas, porque eu acho que falando pessoalmente eu teria muita vontade de experimentar todas as opções, ou não podendo ser possível todas, tantas quanto me lembrasse, mesmo que a vida decorresse mais ou menos da mesma forma e eu não fosse, sei lá, não fosse um atleta de alta competição num dia e no outro, não sei, fosse um escritor, passa o dia todo sentado.
se calhar também nós podemos mudar o nosso corpo, mas em termos de esforço, de preparação, lá está, estou a pensar numa perspectiva mais externa, porque interna eu podia ter um corpo musculado, mas isso implicava que eu teria uma maior resistência, que eu conseguiria usar esses músculos da mesma maneira, porque existe uma relação ao cérebro também desse ponto de vista, portanto seria se calhar mesmo só uma questão de experimentar fazer coisas diferentes ou de me ver de forma diferente. Sim, pois o bíceps em princípio, se estiver mais desenvolvido, aguenta mais carga, não é? Sim. Desse género, ou seja, se isso mudaria também a funcionalidade do nosso corpo, sim, mesmo que em poucos aspectos. Ou eu amanhã quero ir correr uma maratona, então escolho, penso na pessoa, penso no Carlos Lopes, pronto, e quero ficar igual a ele, mas será que isso me permite correr a maratona? Essa é que é a questão que eu estou a levantar. Tenho o corpo, mas se calhar não tenho, se calhar não sei utilizar aquele corpo da melhor maneira, porque eu acho que não basta ter o corpo, né? Sim, pensando por exemplo em ginastas, se calhar mesmo que eu conseguisse fazer esparadrapo ou algum tipo de mortais ou coisas assim, mesmo que o meu corpo fosse capaz de muito elástico, muito ágil, eu não sei se eu teria a capacidade técnica de executar essa. Pronto, é isso. Então nós não poderíamos simplesmente, não seria aqui uma coisa, não podíamos fazer tudo, era isso que eu queria esclarecer. Não se trata de ser capaz de fazer tudo, trata-se apenas de vestir. Sim, eu não sei se eu agora voltei-me a lembrar da altura, se isso poderia interferir ou não, porque imagina, às vezes a altura pode ser um fator relevante para certas coisas, não é? Imagina, como estavas a dizer, te falaste de um terceiro braço, mas imagina que tens que só amanhã decides, ok, vou arrumar ali as prateleiras mais altas da cozinha. E que se calhar dá-te jeito de ser mais alto. Sim, ok. Mas se calhar também, ao não estares habituado a ser tão alto, podes não ter tanto equilíbrio ou algo do género. Mas depois, porque é que não estarias habituado se podes mudar o teu corpo várias vezes? Sim, claro. Já estar passado por aquela... Sim, basta habituar-te, não é? Um dia, dois, tu escolhes aquele e depois já sim, eu creio que enquanto espécie teríamos aprendido também a lidar com isto da melhor forma e ter a capacidade de, qualquer que seja a forma que nós assumamos, que me possibilite correr uma maratona, percebes? Sim, já estou a perceber isso. Até podia ser uma coisa que fosse implementada. Se calhar as nossas escolas as crianças seriam logo desde novas encorajadas a experimentar de várias formas para estarem o mais adaptadas possível às haveria uma espécie de 3 disciplinas de educação física em que cada uma teria... Sim, tal como hoje em dia nós temos as disciplinas teóricas, as práticas, temos a educação física e temos as disciplinas como a matemática e tudo mais, aí também teríamos, nesse sentido, tínhamos a física mais específica, tal como temos as outras mais específicas, e até as mentais mais específicas. Uma questão que eu me lembrei, quando falaste há pouco, em alterarmos o nosso corpo num momento da nossa vida, foi que tipo de corpo é que escolheríamos, porque lá está, como já disse, não haveria grande recompensa, nem a questão do valor. Sim, não haveria grande valor em termos de trabalho para teres um corpo musculado. Sim, o esforço do trabalho, sim, dos esforços estudados, o suor. Ou seja, esse conceito não existiria. Portanto, as vantagens de ter um corpo diferente seriam apenas ou funcionais ou estéticas, consoante, não sei, porque em certos momentos da nossa vida nós também temos um estilo de roupa ou um estilo de... não só a forma como nós nos vestimos, nós somos muito influenciados também pelas coisas que vemos e fazemos e a música que ouvimos e aquilo que vemos na televisão. Os vários inputs externos. Sim, exatamente, ou seja, nós aí em que mudaríamos o corpo num momento, e mesmo que fossem 3 momentos, nós podíamos mudar o corpo em 3 momentos, não ser uma coisa tão, agora faz assim para ser. Sim, exato, ou seja, vou mandar números à toa, mas aos 12 escolhias um corpo, aos 30 outro e aos 50 outro, não é? Sim. Uma coisa assim. Eu não sei que corpo é que seria mais vantajoso escolher, ou se haveria mais vantagem em escolher determinado tipo de corpo. Acho que é bem levantado, até porque nós teríamos sempre que ter referências, né? Eu acho, porque se é uma escolha que tu fazes ali, depois tu vais escolher, se for este o cenário em que tu escolhes uma vez, tens de ter as referências e tens as modas e tens a própria forma como o corpo ideal, ou as revistas apresentam um corpo ideal, refletem aquilo que é uma trend ou que
Porque naquele momento a sociedade olha para aquele corpo assim também varia ao longo do tempo. Portanto, eu acho que se calhar aos 12 anos tu tens uma ideia daquilo que é o teu ideal, aos 30 depois tens outro e aos 50 tens outro. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto é que aqui, se fosse apenas uma escolha, se não seria um pouco indiferente. Pronto, seguindo aquele raciocínio que tu dizias do valor, que é, se não há ali nada, pá, pronto, eu escolho só. Ou eu estou a pensar naquilo que quero fazer com aquele corpo, lá está, a felicidade. Até aos 30 anos, o que é que eu quero fazer? Pronto, então eu tenho este corpo assim. E porque depois aquilo que é o corpo ideal, ou que as pessoas não sei, acho que ia ser muito mais refletido de geração para geração. Ok, a malta de 96 é toda muito assim. Sabes, a malta de 97 é toda muito assim, porque de repente a trend foi para aquele lado. E tu, na mesma idade, ias ver um conjunto de pessoas muito idênticas. Nesse sentido. E depois, só mais uma coisa também, antes de dar a palavra, que é que me fizeste lembrar quando disseste 12, 30, 50, que é a idade. Eu, com 12 anos, não escolheria um corpo de velho, ou seja, não estaria acessível. Seria sempre a forma do corpo, mas não tendo, ou seja, pondo a questão de outra forma. Uma pessoa de 90 anos não pode ter um corpo de 10. Pronto, foi uma questão bem levantada que eu não me lembrei, mas não sei se... Pronto, a pele sendo um órgão também do nosso corpo, eu creio que nós poderíamos escolhê-lo também, de certa forma, poder moldá-lo. Ou seja, se calhar sim, se calhar a idade não se conseguiria ver de forma externa. Pois, ok. E portanto seria apenas... Pronto, haveria outra forma. De repente aparece uma notícia de não sei quem, tal, morre aos 90 anos com uma carreira de 70 e é uma foto de um miúdo 10. Sim. Pronto, seria um pouco estranho. Mas isso mesmo imagina morrer de forma... Naquela hipótese de podermos mudar o corpo repetidamente, imagina morrer numa forma em que tu estavas sozinho em casa e estavas só a experimentar algo. Sim. Seria muito estranho. Se calhar até podias ter só quando morresses tinhas uma forma, a forma final. Todos assumiriam. Será que poderias escolher seja a forma eterna, ou neste caso, qual é a composição? Teria os dedos contados, mas tu no teu momento final também tinhas que escolher como é que te apresentavas no pós-vida. Sim, entendes? Sim, eu acho que aí já temos a ir muito para além. Sim. Mas pronto, essa questão da idade, se calhar era algo que não se conseguiria ver externamente, possivelmente. Principalmente se for uma mudança repetida, uma mudança que eu pudesse mudar quantas vezes eu quisesse. Sim, eu acho que nesse cenário faz sentido, de facto, porque tu podes escolher ser muito alto ou muito baixo, tu consegues manipular tanta coisa, os ossos, que são uma coisa tão estática. Sim, aliás, a própria pele, o próprio órgão pele teria de ser manipulado nesse caso. Claro, portanto faz todo sentido que tu possas. No cenário em que é uma coisa mais momentânea, aos 12, aos 30 e aos 50, acho que se calhar terias aí mais limitações. Isto levanta a questão também relativamente aos órgãos internos que tu tinhas falado. Sim. Não é? Se calhar a nossa idade seria só definida pelo nosso cérebro. Sim, exatamente. Porque obviamente que o coração, à medida que vamos envelhecendo, vai ficando mais gasto, mais frágil, mais fraco. E outros órgãos, não fui eu o mais vital dos mais vitais, mas outros órgãos começam também a... Não digo só a falhar, chegam a falhar, mas sim, também é definida por isso, na realidade que nós temos agora. Sim, exatamente. Ou seja, se calhar a idade seria apenas definida pelo cérebro, que seria da forma como eu imaginei isto e como eu posso crer que é possível, seria o órgão responsável por estas mutações. Sim, também é uma escolha, tem que ser uma coisa que parta da tua consciência e, portanto, está ligado ao cérebro. Ou seja, se calhar a única coisa que não conseguiríamos ajudar seria o nosso sistema nervoso em todo o corpo. O corpo humano é constituído por cabeça, tronco e membros. Ainda que estas partes estivessem organizadas de outra maneira ou aparecessem no corpo em número diferente, a definição não deixaria de ser a mesma.